Vamos ver como é que está a classificação do Brasileiro para a gente retomar aí, já que estamos em plena data FIFA. O Botafogo segue líder ali, ó, com seus maravilhosos 60 e... Lê aí para mim, Arnaldo. 8. Agora está todo mundo com 33 jogos, 68 Isso. pontos. Palmeiras vice-líder com 64, Fortaleza, que campanha espetacular, 63. Flamengo, o Melved com 58, é isso? 9. 59. Internacional, 58. 9. E o São Paulo, 57. Eu ainda não comprei meu óculos. É bom. E aí tem aquele vale, o Cruzeiro com 47, mas está na final da Sula. Depois tem o Bahia, que caiu, despencou vertiginosamente, está tentando retomar. O Vasco, o Galo, o Corinthians já aí ó, na boca da primeira página da tabela. Grêmio, Vitória, Atlético Paranaense, que deu uma escapadinha. Fluminense, que está voltando a ficar em perigo. Criciúma. E na zona de rebaixamento, o Juventude, o Bragantino, o Cuiabá e o Atlético Goianiense. São aí os times que estão estariam nesse momento rebaixados para a segunda divisão. Vamos ver quem será o possível time do Corinthians que enfrenta o Cruzeiro amanhã. Tem alguma dúvida, Vessa? Só uma questão? No meio, praticamente. O restante não tem muita dúvida, não. Qual é a dúvida? Essa do Bidon ou do Charles. Ainda tem a possibilidade do Alex Santana ali. Os três dividem essa possibilidade, né? Mas a tendência maior é jogar o Bidon. E a gente sempre põe só mais um. Aí a gente optou pelo Charles. O restante dificilmente não será esse time aí. Muito bem. Tá aí então o time. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Kaká e Bidu. Ranieri, Carrilho, Bidon ou Charles. Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Fala. Só tem dois zagueiros, né? O André tá machucado e o Félix Torres na seleção não dá tempo de chegar, obviamente. Ainda mais o jogo sendo às 11 da manhã. Então só tem dois, vão esses dois. O Mateuzinho volta normal para lateral. O Bidu também mantido. O José Martínez, o venezuelano, também não dá tempo de voltar, por isso está o Ranieri. Carrilho e Garro titulares. Aí aquele outro volante está sempre invertendo, né? Bidon, Charles, Alex, enfim, eles ficam revezando. E a dupla na frente não tem muita discussão, não tem ninguém pedindo passagem, nem Thales Magno. O Romero está na seleção paraguaia também. Não tem outro ali, então essa dupla tá indo muito bem, tá entrosada. O Yuri Alberto com números de gols altíssimos, né, na temporada, 26, faltam 4 para ele igualar o Pedro, que é o artilheiro do Brasil no ano, né, com 30 gols. E o Memphis com 10 jogos titular, 10 no Corinthians, 7 titular e 7 participações em gols, 3 gols e 4 assistências em 7 jogos praticamente, porque os outros ali foram pequenos minutos que ele foi entrando naquele começo lá atrás, quando ele estava pegando um pouquinho mais de ritmo. Muito bem. Bom, vai encarar um Cruzeiro provavelmente reserva, Arnaldo. E aí? Até vendo aqui. Força quase total aí. Mas acho que mais importante é como vem o Cruzeiro, né? Eu estava dando uma olhada na última prévia aqui, praticamente só reservas, né? Sem o Cássio, Wesley Gasolina, lateral direito, gosto desse nome, presta atenção nesse Muito nome, bom. né? Presta atenção nesse nome, é o gol que o Massa falou, o gol do Cruzeiro é Wesley Gasolina. O Pelé, no primórdio dele, era o Gasolina. Gasolina, né? O Rodrigo aqui me fala que vai incendiar a partida. Exatamente. Eu acho que o Vessone já tinha explicado o porquê do jogo às 11 horas, o porquê do Cruzeiro está utilizando o time reserva, viaja para o Paraguai ainda na própria quarta-feira para chegar lá para o jogo da Sul-Americana. Né? Calhou para o Corinthians que o adversário viesse nessa circunstância. É um jogo obrigatório para o Corinthians nessa nova meta, nessa nova missão, mas é um jogo traiçoeiro. Acho que o Cruzeiro joga um tanto quanto sem responsabilidade e veremos como o Corinthians vai se comportar na primeira das duas provas, né? A seguinte é contra o Vasco, o outro confronto direto, ainda essa semana, no mesmo estádio, no seu mesmo campo, por essa briga pela pré-Libertadores aí. Por enquanto os resultados têm dado certo e o Corinthians tem vencido os jogos dele, então segue sendo possível, o sonho é brincadeira. O Cruzeiro, 3 estão suspensos, imagino que eles deram aquela forçadinha no cartão, né? Gabriel Veron e Caio Jorge e Matheus Pereira, o trio talvez mais importante do Cruzeiro. Eles sabiam que ia ter que jogar com o time reserva, imagino que eles deram uma forçada no último jogo, tomaram o terceiro. Vocês imaginam se o Corinthians tivesse passado pelo Racing
o quanto de falatório teríamos para esse jogo, né? Os dois tendo que embarcar na sequência para o Paraguai, os dois se enfrentando, e aí seria um Corinthians antes dando uma segurada em alguns jogadores também, porque no sábado teria final, ia ser bastante inusitado. Aliás, como a Sul-Americana anunciou agora há pouco, faz 10 minutos, aí, ingressos esgotados lá para o Paraguai. Imagino que a torcida do Racing vai tomar ali 80% do estádio, vai ser uma festa bem legal, sobretudo da torcida do Racing, que comprou muitos ingressos da torcida do Cruzeiro. Enfim, vamos ver como as autoridades vão tomar conta disso. Mas é um Cruzeiro focado no sábado. Convenhamos, se o Cruzeiro ganha no sábado, ele resolve a temporada dele. Um título internacional, vaga na Libertadores direta, reconstruindo, trocando de dono de clube, trocando sua diretoria, trazendo jogadores, você resolve muito a vida do Cruzeiro. Ele termina em paz o ano, com uma baita perspectiva para o outro ano. Mas, se der problema no sábado e ele perder amanhã, ele se pressiona, porque ele está com 47, uma coisa vai a 4-4, fica perto dele, outros podem, Bahia pode ultrapassá-lo, o Atlético Mineiro pode numa dessa ganhar e também encostar, e aí ele vai se complicar bastante. Então, mas ele não tem muito o que ele fazer, ele não tem como ir a Vera na quarta, com o Racing jogando no domingo, e nisso o entendimento da AFA é muito melhor do que o da CBF, né? Quando alguém vai jogar uma final lá na Argentina, automaticamente está no regulamento. Esse time está fora da rodada anterior e fica livre uma semana para jogar. Não tem conversa. Semifinal, final, eles respeitam demais lá os torneios. E aí o Racing joga no domingo, não tem jogo no meio de semana e só pensa no sábado. Então é uma semana inteira de preparação. Aqui no Brasil não tem muito disso. Falou, Cruzeiro, vai lá para Itaquera e se vira lá em Itaquera. Cruzeiro que deve treinar depois do jogo, ou no CT do Corinthians, ou até no próprio estádio, enfim. Os jogadores que não podem ficar parados, ele tem que ter algum treino na quarta-feira amanhã. E é um Corinthians, como o Arnaldo disse, ou ganha ou o sonho e a brincadeira acabam, não tem muito o que fazer. Com 41 é possível, mas você tem que ir 4-4, 4-7. Se você não fizer isso, é de 3 em 3. Foram 4 vitórias seguidas. Se não fizer a quinta, não fizer a sexta, e no mínimo terminar o final de semana com 4-7, aí eu acho que não tem muita chance não, sobretudo porque são dois adversários que estão exatamente ali, calhou da tabela da chance do Corinthians encostar no Cruzeiro, passar o Vasco, então tá tudo ali, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer, acaba, e aí você faz a pontuação mínima para não cair, tenta uma Sul-Americana e é do jogo. Mas pro sonho e pra brincadeira da vaga na pré-Libertadores tá vivo, passa pela vitória de amanhã. Se empatar, para mim, acabou qualquer tipo de chance. E só lembrando, como a cota do brasileiro ela é dividida em 3 partes, 40% igual para todo mundo, 30% audiência e 30% é pela posição do campeonato. Dentro desse bolo de 30%, só para se ter uma base, como representa uma melhora nessas últimas rodadas, o 11º ganha 20 milhões. O 10º, uma posição, ganha 26, quase 27. 26,4. Nós estamos falando de 6 milhões se você ficar em 10º ou 11º. Cara, 6 milhões para um clube no final de uma temporada é algo muito, muito grande, né? Então, por exemplo, o 9º, 2 milhões a mais, vai para 28. O 8º, 31, já vai 3 milhões a mais. Então você percebe que não é só uma questão dentro de campo. E o segundo ganha quanto, Vassi? O segundo, 45,7. E o campeão, 48,1. Cara, é muito dinheiro, cara. Então, só da participação fixa. Só dos... Não, o fixo 40 é para todo mundo. O 30 de audiência é outra coisa. Então, é dentro do 30... Isso, é dentro do 30% do bolo. Então, você está falando de 45 milhões para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Só desses 30%. Isso, é isso. Só o 30%. Então, realmente... Quer dizer, vai passar de 100 milhões do Campeonato Brasileiro, sim, tranquilamente. Muito mais, né? Essa diferença do campeão pro segundo é muito pequena. O campeão devia receber mais. Eu também acho, concordo. 3 milhões a mais? Pô, talvez 50. Pô, tem uma diferença enorme você ser campeão e ser vice-campeão. Sim. É como na Copa do Brasil. O campeão ganhou 70, o vice 30. O que já é outra bizarrice, né? O cara da Copa do Brasil ganha mais do que o campeão brasileiro, que ficou 38 rodadas
brigando com todo mundo aí. Então, mas o critério, assim, não ganha mais, né? Se você pegar toda claro. toda a premiação, 30% do bolo. só os 30% vai dar claro. Quer dizer, a posição do 60% do que campeonato. paga a Copa do Brasil. É isso. E a gente não põe na conta tudo que você arrecada o ano inteiro, né? Já que a gente está falando em dinheiro, o Corinthians joga só amanhã contra o Cruzeiro. Bom, daqui a pouco a gente fala de dinheiro. Bom, tem uma tela com os números do Garro em 2014, em 2024, que virou um personagem bem importante aí. Vamos colocar. Daqui a pouco a gente fala da questão do Fred Luz aí. Olha lá. Cadê a tela? Vai entrar já. Garro ou Yuri Alberto? Quem é o jogador mais importante do Corinthians hoje? Ou o Memphis? Pra ficar em 3. O seu hoje me Ou o Hugo pegou, Souza. né? Vamos colocar vários. Se você fala o ano, pra mim o Garro é o mais regular da temporada do Corinthians. É o cara que desde o primeiro jogo dele, lá no Campeonato Paulista, lembra que a gente ficou um mês sem regularizar porque o presidente não mandava um papel lá do Tadjeres com raiva de ter perdido o jogador e tal, enfim. E aí ele ficou um mês treinando, e aí a partir do momento que ele estreia, a gente, quando mostrar na tela, a gente vai ter um pouco melhor noção. E o que mais me impacta nos números dele é saber. É o primeiro ano do cara num outro país. Pela primeira vez ele sai do país dele e fazer tudo isso no seu primeiro ano de clube. Eu acho isso fantástico. É um cara não é nem zero, é -1 problema fora de campo. Veio com a família, com a esposa, com a filhinha, acho que a outra filha está nascendo. É um cara que muito identificado, que a cada momento, a cada comemoração, faz questão de se identificar com o torcedor. Numa postagem, naquela sexta-feira que o Corinthians perde o patrocínio, tinham 1000 casos lá que aconteceram aquela sexta-noite, atraso de salário. Ele fez uma postagem para tentar acalmar o torcedor, teve ali a simbologia, né? O feeling de fazer uma postagem, escrevendo tudo vai dar certo, o torcedor e tal. Então, assim, ele é um cara que, quando chega nos hotéis, você tem um cara que vai parar para atender e tirar foto com as pessoas que estão no hotel, é ele. Se a segurança vai gostar, se a diretora... Ninguém sabe. Ele vai lá e para e quer que se dane, atende um por um, com a maior paciência na porta do hotel. Então, é um cara que, por ser o primeiro ano, me parece números muito, muito bons mesmo, muito acima da média.